Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entre em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo, peraí. Primeira frase. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na Capela, às 10 horas, pra tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne para poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a Capela de casa e faz sentido para você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Mas muito feliz de estar aqui, muito feliz que vocês vieram num dia de carnaval. Tem tantas outras coisas para fazer, mais divertidas, coisas mais divertidas para fazer, tantos bloquinhos legais para a gente ir. Então vem aqui ouvir o Dal mais uma vez. Mas é isso, feliz demais de ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, se sintam em casa, vocês realmente estão em casa, sintam parte da família. Isso aqui não é um templo, e acho que isso a gente já passou dessa parte, ter que explicar. Isso aqui não é a igreja, isso aqui não é um templo, isso aqui é nada, isso aqui é sabor igreja, mas não é lá a igreja. E a gente sabe que igreja não tem nada a ver com isso aqui, mas isso aqui é uma coisa muito legal, importante, uma ferramenta que nós usamos para isso. Mas essa aqui é a nossa casa, né? Então se sintam em casa. Você que vem de qualquer outro lugar, que tem qualquer outro tipo de escolha, qualquer outro tipo de vida, qualquer outro tipo de religião, pela sua fé ou pela sua falta de fé, não importa, você está em casa, sinta em casa, a gente está entre irmãos. E muito feliz de estar aqui uma última vez antes de eu viajar. Quem sabe a gente não vai... Quem sabe não, né? Vamos nos ver novamente, vou voltar. Deu uma caída aqui. Vou voltar aqui, vou visitar e a gente vai se ver, mas a gente não sabe quando, né? Então, eu queria hoje pedir uma licença a todos vocês, uma licença poética, para eu ser um pouco menos do pregador de sempre, sabe? Nossa, um pouco alto, então não. Um pouco menos do pregador de sempre, que eu gosto de gritar. E eu costumo ser mais, né? Mais intencional em tudo, e eu planejo todo aquele negócio. Hoje eu queria ser um pouco mais eu, como se a minha última aqui antes de eu viajar. Eu queria deixar quem sou eu para fazer isso, mas como se fosse um conselho, um último conselho, uma última ideia, um último pensamento para vocês, como parte da família, como irmão que nós somos. E eu acho que, não sei, uma coisa que passou na minha mente. Então hoje, de repente, vai ser um Dalber diferente que vocês costumam ver, não aquele de sempre, mas vou tentar falar algo de mim. E se eu viajar na maionese, se não for tão maneiro, me perdoem. A última impressão é que fica. Aí ferrou. Essa aí foi a última impressão que acabou de inventar. Lá em 4.000 anos, 4.000 só vai... Em 2026, uma filósofa inventou uma frase. Eu fico pensando, a gente aqui na Capela, a gente tem algumas coisas que aconteceram ao longo da história. Boa parte, ou de repente a maior parte dela, eu não estava aqui, eu cheguei depois. A gente tem 4 anos de Capela? Um pouco mais de repente, né? Porque foi perto do aniversário, por aí. Então a igreja tem 9, vai fazer 10 esse ano. Então, tipo assim, muito não estava aqui, mas eu sei de muitas coisas, outras histórias e muito legal. E tem uma coisa legal que aconteceu aqui na Capela, que eu acredito muito. Eu lembro que antes, né, na época do Pedro acreditava muito, o Washington Fernando acredita, e eu acho que nós acreditamos, pelo menos os que sabem da história e lembram. A gente teve, eu acho que foi o Claudecir mesmo, que teve uma visão. Não é o assunto hoje, sobre dons, sobre talentos, não é o que a gente vai conversar hoje, mas ele teve uma visão sobre um rio, né, que descia sobre essa parede. Alguém me corrija se eu estiver errado aí. Foi de fora do país? E descia um rio aqui,
ele atravessava e pela igreja e saía, né? E é muito legal, tipo assim, essa visão, assim, essa ideia, porque é algo, sim, que a gente também se baseia, né? É legal saber que Deus fala, que Deus mostra, que Deus é um Deus vivo. E isso daí de ver o rio que desce e tal, isso não é, tipo assim, uma novidade do mundo. Isso é um negócio que é bíblico, que era para existir, que era para ser. E é um lembrete, de repente, um lembrete do que nós deveríamos ser. Eu sempre penso muito nisso, né? Nessa parte que ele falou do rio que passaria e iria para a cidade. E pensando nisso, eu chego nessa questão. Na verdade, eu acho que de repente é uma questão muito nossa, de todos nós, né? Tipo assim, nós nos perguntamos, nós estamos aonde Deus quer que a gente esteja? Nós estamos no crente bem falado, no centro da vontade de Deus? Nós estamos ali aonde Deus está? No movimento que existe? E essa é uma pergunta nossa que a gente faz constantemente. Sabe, eu estou fazendo o que devia ser feito? Eu estou como Deus espera que eu esteja? Eu estou fazendo o que era para eu fazer? E essa é uma pergunta constante, né? De todos nós. Que a gente sempre está se analisando para saber se realmente é isso, se não é. E aí, justamente nessa visão do rio, nesse movimento todo, em tudo que Deus mostra, isso deveria sim nos trazer uma esperança. Uma esperança de que pode ser que a gente seja assim, esteja nesse movimento, nessa vontade, ou aonde Deus quer que a gente esteja. De repente a gente esteja fazendo o que Deus espera de nós. E por que eu estou pensando isso? Deus, ele é um Deus de movimento. Quando a gente fala sobre esse rio, o rio de Deus, é que existe um movimento. E Deus é um Deus que é movimento. Desde sempre, desde o princípio, desde que antes de todas as coisas existirem. Bia, pode colocar o primeiro? Beleza. Colocar o primeiro. Antes de tudo, Cristo já era um Deus em movimento, né? Gênesis 1, a terra se forma vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existia, antes de tudo ser alguma coisa, já existia um movimento. Deus é um Deus que se move. Deus é um Deus em constante movimento. Deus não é um Deus que para. Deus não é um Deus que de certa forma, permanece. Deus é um Deus que se muda, que chega, que alcança. O Espírito de Deus, desde sempre, ele se move. Deus é um Deus em movimento, é um Deus vivo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E aí a gente chega num ponto em que, Gênesis 2, na criação de todas as coisas, um pouquinho depois, o Deus, ele tinha plantado um jardim no Éden. E essa parte é importante, botei de amarelo para a gente lembrar que o jardim não é o do Éden. O nome do jardim não é Éden, o nome do jardim é jardim. E ele estava no Éden, não era o nome do jardim, era um jardim que Deus colocou no meio do Éden. O Éden, a gente sabe, a gente já conversou bastante sobre isso, significa prazer. Éden é o prazer de Deus. Então, no meio do seu prazer, no meio do que Deus é, do seu prazer, ele planta um jardim, no meio desse seu prazer. E aí, um pouco depois, ele cria um rio que irrigava o jardim. Da onde que vinha esse rio? No Éden. No Éden nascia um rio. Pode ver que o rio não nascia no jardim. O rio não nascia onde a humanidade estava. O rio não nascia numa cachoeira. O rio nascia no Éden, o prazer de Deus. O rio nascia do próprio Deus. O rio nascia dele. No meio do seu prazer, esse rio nascia e esse rio irrigava o jardim. E esse rio chegava, passava pelo jardim, nascia do próprio Deus, passava pelo jardim e se dividia em 4. Dividia em 4 partes. Biblicamente, a gente também não vai entrar muito nesse detalhe, mas numerologia e aquela coisa toda, 4 sempre é alcance, né? O sacrifício, o altar de sacrifício do tabernáculo, no pátio do tabernáculo, tinham 4 chifres, porque ao matar o cordeiro, o perdão alcançava os 4 cantos da terra. Então, sempre quando é meio que 4, não significa que eram literalmente 4, mas que isso
se dividia e alcançava os 4 cantos da terra. É o que a gente conhece de 4 cantos da terra, é o mundo inteiro. Alcançava tudo. Então, o rio nascia dentro do próprio Deus, nascia em Deus, no prazer dele. Ele irrigava o jardim, que é onde a humanidade ficava, ele passava pela humanidade e ele então alcançava toda a terra. Alcançava os 4 cantos da terra. E aí a gente começa a tentar entender o que realmente está acontecendo. Esse rio nasceu, esse rio passa pelo jardim, esse rio precisa alcançar os 4 cantos da terra. Esse rio se dividia em 4. Então a gente consegue visualizar um rio que é um só, por uma fonte só, e a sua força se dividindo em 4 e começando a ter alcance na humanidade, alcance na terra. E aí esse rio não chegou. Esse rio não estava acontecendo. Cadê o rio? Cadê o rio que estava em todo mundo? A gente vê que em algumas partes não tem ainda. E a gente começa a ver que conforme a história se passa, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele nada mais é que uma mão gigante com um dedo que aponta para alguma coisa. Mais nada. Isso é o resumo de Gênesis a Malaquias. É uma mão que faz assim, que aponta para alguma coisa. Ou para alguém, na verdade, né? E aí a gente começa a perceber que nesse movimento que se aponta para alguma coisa, esse rio de um Deus que se move, que é um Deus que não para, um Deus que está sempre se movendo, um Deus que está em constante mudança, metamorfose, várias formas, várias maneiras, vários locais, alcance aos 4 cantos da terra. Esse rio começa a ser percebido, alguma coisa está acontecendo. E a gente começa a ver que Isaías, ele chega ao seguinte, eu vejo uma parada, Isaías era um profeta, eu porei rios no deserto. Isso aqui é Isaías falando em nome de Deus. Eu colocarei rios no deserto. Colocarei rios aonde só existe seca, onde não tem água. Eu colocarei derramarei água sobre o sedento. E aí Isaías começa a dar umas pistas sobre esse rio, que ele não está falando muito bem sobre água. Não é sobre ter água onde deserto, no espaço geográfico. Não era derramar água para quem estava com sede, igual eu estou agora, doido para beber água. Não era o sedento de uma pessoa com sede de água. Era o seu espírito. Esse rio era Deus. Era o rio que nascia no Éden, que precisava de alcançar e passar pela humanidade e alcançar os 4 cantos da terra. E Isaías fala, então, eu derramarei água sobre o sedento. Então, o sedento não é quem está com sede, o sedento é quem não tem rio. O rio que vai ser derramado sobre aqueles que não têm. O rio é o próprio Deus. Então, essa aqui não é aquela frase que nós falamos, que o rio venha sobre mim, eu sou sedento. Não, o sedento aqui é aqueles que não conhecem. Um dia nós fomos sedentos, mas nós um dia provamos dessa água. E agora, uma vez que precisa de alcançar os 4 cantos da terra, existe uma percepção dessa do Antigo Testamento, que ele começa a apontar, tem um rio vindo. Eu percebo que essa sede vai ser saciada. E ele começa a apontar para alguma coisa. Eu derramarei, para ver que não é presente, não estava acontecendo ali. Eu derramarei sua água sobre o sedento. Eu colocarei rios no deserto. Eu farei a água fluir dos lugares onde tem seca. Aí aparece um outro profeta agora, que é o Ezequiel, que ele também continua. E aí depois de Isaías, né? Você vê que o negócio ele é constante. Os próprios salmistas faziam, né? O rio que corre do trono de Deus, cujas águas alegam a cidade e tal. E aí a gente chega no outro profeta mais para frente, ele de novo fala o seguinte, tem um rio. Mais uma vez, o Novo Testamento sendo uma grande mão apontando para alguma coisa, tem um rio que vai vir. Esse rio, resumindo todos esses versículos, o rio ele nasce, ele cresce, ele ganha profundidade, a famosa passagem das águas profundas, né? Profundidade, e ele gera vida. Então a gente vê que o rio que nasce nesse Éden, que corre pelo jardim, que passa pela humanidade e precisa e vai alcançar os 4 cantos da terra, ele começa a ser percebido desde sempre. E ele vem de Gênesis, e Deus é um Deus que se move sobre a face das águas, e esse movimento gera vida e gera rio. O rio passa por todos, as pessoas percebem, o rio está vindo, o rio vai chegar, e aí a gente chega em João 7. João 7,
tem um momento em que, na verdade, estava acontecendo em João 7, era a festa dos tabernáculos, era uma das festas, né, do povo judeu, e a festa do tabernáculo, e aí o povo estava subindo para a festa, né? A gente se sentiu do comecinho de João 7, a gente vê que o povo estava indo para a festa, e aí Jesus não quis ir, porque se ele fosse, iam prender ele, não era a hora dele, papapá. E aí a galera foi. Deu um tempo depois, Jesus vai também, né? A gente começa a perceber aqui pelo versículo 10, que quando seus irmãos já tinham ido, 7, versículo 10, ele então subiu, mas ele não subiu manifestamente, tipo assim, não subiu se mostrando, ele foi em oculto, está escrito, né? Ele foi devagarzinho, pelas beiradas, porque se ele fosse ver ele ia ser preso, se ele fosse preso ele ia morrer, mas não era a hora dele morrer ainda, então ele estava devagarzinho. E aí ele, conforme os dias da festa vão acontecendo, Jesus ele vai ensinando. Aí no 16, 17 ele vai, o ensino que eu tenho não é meu, é do meu pai. Ele começa a ensinar um pouco sobre, devagarzinho num canto, no outro, até que a gente chega no versículo 37. Versículo 37 diz o seguinte, e no último dia, o grande dia, essa parte é importante, o grande dia, por quê? Porque o último dia da festa era o dia mais importante da festa do tabernáculo. Era o dia da libação da água. Era o dia onde o sacerdote ele ia no tanque chamado Siloé, trazia água, ele derramava aquela água em umas pedras no tabernáculo, no altar. E essa água que ele derramava era uma água que simbolizava, as pessoas lembravam da água que era derramada no deserto. E eles começavam a ver aquilo e lembrava da água, lembra da água que saía da rocha, aquela provisão do deserto e o povo todo. E o povo ia para lá e a parte mais importante da festa, onde que eles pediam prosperidade, eles oravam ali para que Deus abençoasse, chuva nas plantações, e eles se lembravam da provisão de Deus. Como Deus era bom, como Deus foi bom. Deus ele fez sair água da rocha. Deus ele fez o negócio acontecer do nada e ele deixa aquela água derramar e todo mundo ficava esperando. E aí no versículo 37 fala, e no último dia, o grande dia da festa, era o momento que todo mundo estava ali esperando para acontecer, para ver aquela água e se lembrar e como Deus foi bom um dia. E aí, quando ele chega então, o grande dia da festa, o cara vai lá, pega água do Siloé e vai rolar, não sei muito bem, não detalha, mas imagina o cara trazendo a água, jogando, e Jesus, como sempre, chega naquele momento, e aí Jesus se põe de pé e clama dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nesse momento, todo mundo estava esperando a água sair da rocha, a provisão de Deus, aquilo que Deus, o milagre que Deus entregava para eles e eles iam se lembrar. E Deus fala o seguinte, eu é que sou essa água, eu sou a provisão do Pai, eu sou aquele que mata a sua sede. E nesse momento, era uma figura de linguagem, era uma comunicação muito assertiva de Jesus, quando ele fala o seguinte, na hora de derramar água, todo mundo está com aquilo na cabeça e ele fala assim, sou eu, aquele que tem sede, beba de mim, eu sou a água. E ele continua no 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa parte é muito interessante. Como diz as Escrituras, a parte é maneira. Que Escritura? Isso que a gente está falando um tempão. Como diz o Isaías, que vai pôr rios aonde não tinha rio. Como diz o Isaías, falando que vai derramar água sobre o sedento. Ou o Ezequiel falando que esse rio vai vir, vai ganhar profundidade e vai gerar vida. Como diz a Escritura, Jesus falando, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água vivas fluirão do seu interior. Aquele que crê em mim. Jesus ele entra na hora da lembrança e ele fala o seguinte, aquele que crê em mim, os rios de água viva. E água viva também era uma frase muito conhecida. Era o que Josué fazia na hora Isaac fazia na hora de cavar poço. Era o que era o que os profetas falavam sobre águas vivas. Era o que nascia do trono de Deus no Éden, águas vivas. E aí Jesus se coloca como sendo ele. A água viva que nasce do Pai, aquilo que é vivo, se movimenta e está em constante mudança, sou eu, através de vocês. O rio nasce no Éden. O rio alcança a humanidade e se você crê, esse rio flui. Ele não para em nós, mas ele flui através de nós,
para que os 4 cantos, os 4 rios do Éden, alcancem a humanidade inteira. E aí, nesse momento, é interessante. E é esse que, de repente, é o conselho que eu queria entregar. Que, obviamente, se é um conselho bom, não seria de mim. Seria um conselho de Cristo. Aquele que crê em Cristo, do seu interior virão rios de água viva. Isso significa que, através de você, esse rio passa e esse rio flui, esse rio continua. Esse rio ganha correnteza. A potência de geração de água desse rio é do próprio Deus. Eu estou te falando de correntezas fortes, de um rio grande, do próprio Deus. Uma fonte que sustenta rios. E nesse momento, todos ali estavam saudosamente se embolando em se prender ou se permanecer naquilo que Deus havia feito um dia. E Jesus fala o seguinte: cara, vamos olhar para frente, porque eu sou o rio e esse rio não é uma poça, não é um lago parado que aconteceu e agora a gente vai lembrar daquela rocha pelo resto da nossa vida. Não, esse rio não para, esse rio muda de forma, esse rio alcança ruas, becos, alcança casas, alcança vielas, alcança buracos. Graças a Deus, porque era lá que eu estava e esse rio passou. E esse rio não para em nós. Não faz sentido, pelo que eu leio, permanecermos naquilo que Deus fez. Porque nesse momento eles estavam religiosamente, todos os anos, permanecendo naquilo que Deus tinha feito. E não sendo parte naquilo que Deus ainda iria continuar a fazer. É como Pedro, Tiago e João subindo com Jesus no monte e ali ele vê Jesus transfigurando. E ele brilha, Jesus brilha, e vem uma nuvem e brau, e enche, e aquele negócio. E aí aparece Moisés e Elias, do nada, do lado de Jesus. E ele olha aquilo tudo, Pedro, Tiago e João, e fala o seguinte: eu tive uma ideia, vamos fazer 3 tendas aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para você, para o Senhor Jesus, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos morar aqui, pô. Porque olha só o que Deus está fazendo. Vamos morar aqui, vamos ficar aqui para sempre. Deixa eu ficar. Faz crer. É tipo assim, pro resto da minha, todos os dias. Porque, cara, muito maneiro. Se eu tô aqui, Elias aparece aqui, brother, eu vou cair aqui. Eu sei que não é para adorar o Elias, mas, velho, é o Elias, pô. Quem que é o Dalber? Dalber é ninguém. O Elias é o brabo. O Elias não morreu. O Blau subiu. Então, óbvio, eles estavam fazendo o que a gente faria. Aí, do nada, o que faz? Elias e Moisés somem. A nuvem some. Jesus volta ao normal e fala o seguinte: eu sou um Deus de movimento. Eu sou um Deus que se move. Deus, ele é correnteza. Deus não é poça. Eu vou voltar para a cidade. Se quiser fazer uma casa aí, normalmente é assim que acontece as igrejas, né? Católicas, as grandes, elas são construídas onde antes, um período, foi feita uma manifestação. Teve uma aparição de algum santo, alguma divindade, um milagre, e eles gostam tanto daquilo que eles fazem um templo de volta daquilo. Os templos grandes católicos, né, hoje, eles são feitos onde um dia teve uma manifestação divina. Que, na moral, real, pode ter acontecido realmente algo de Deus. E eles fazem a tenda de volta do Moisés. E a galera se prende naquilo que Deus fez. E a gente volta na pergunta: será que a gente está onde Deus quer que a gente está? É muito importante que a gente esteja aonde Deus está. E é um risco muito grande a gente permanecer aonde Deus esteve. Se hoje nós olhamos para a capela e olhamos para trás e vemos uma igreja completamente diferente, nós deveríamos nos ajoelhar e agradecer ao Senhor, porque de repente nós ainda temos a esperança de sermos parte de uma igreja viva, parte de uma correnteza, de uma igreja em constante metamorfose, de um Deus que se move sobre a face das águas, de um Deus que está sempre rios formando 2, formando 3, alcançando casas, alcançando lugares, e a gente acorda num dia sem saber o que está acontecendo e olha para o lado e fala: o que está acontecendo na igreja? Eu não sei, mas é isso, correnteza, loucura. Quando eu entro no rio e você entra logo depois de mim, você não entrou no mesmo rio que eu.
A água que eu entrei já passou e a correnteza levou, foi embora. Você acabou de entrar, mas é outro rio. Deus, ele é correnteza. Deus é rio. Quando olhamos para trás e vemos uma igreja diferente, nós deveríamos agradecer pela mudança, porque temos a esperança de sermos parte de onde Deus está e não nos permanecer aonde Deus um dia esteve. Porque de repente foi de Deus e tudo que realmente, manifestações, Deus ele se move. Se eu um dia for Israel e ver aonde Deus fez alguma coisa, eu vou ficar chocado, eu vou falar, caraca, que maneiro. Mas é só mato, eu chego lá agora é só mato, não tem mais nada. Porque Deus é movimento. Deus ele não permanece parado. Deus ele não para. Deus não é poça. Deus ele é correnteza. Deus ele é fluxo. Deus ele é mudança. Existe esse grande risco. E de repente esse seja o conselho que eu gostaria de deixar. Daqui a um ano, daqui a 2, a igreja é completamente diferente do que somos hoje. Né? Hoje eu deixo o presencial aqui com vocês, mas depois eu volto e eu sou um entre muitos os que fazem capela acontecer, que é uma pequena mudança. E amanhã ou depois podem ser outros, e de repente o lugar, de repente até mesmo a fala, de repente o jeito, de repente a gente vai estar daqui a um ano louco, de cabeça para baixo, totalmente diferente. E se a gente olhar para trás e perceber que éramos uma igreja diferente, não deveríamos buscar voltar aonde Deus esteve, porque essa água parada é poça. Deus não está nisso aí. Deus ele é movimento, Deus é constante mudança. E Deus é vida. Por onde Deus passa, por onde Cristo passa, Ele é vida. Aquele que crê em mim, Jesus disse, esse rio vai fluir do seu interior. Como que Cristo alcança os 4 cantos da terra? Quando nós deixamos esse rio fluir dentro de nós. Esse rio é Cristo. Deixar o rio fluir dentro de você é deixar Cristo fluir dentro de você. É deixar que a forte correnteza gerada por Deus passe por você e siga adiante. Por isso que é impossível nos mantermos sempre os mesmos. A mudança ela tem que ser celebrada. A mudança ela tem que ser festejada. Porque se não tem mudança, a gente é saudosista. A gente está parado na poça. E a palavra de Deus ela gera vida. Nesse mesmo Lucas 7, acontece uma parada muito doida no final, que é quando os soldados então percebem onde Jesus está, no versículo 44. Alguns deles queriam prender Jesus, mas ninguém pegou Jesus. Ninguém prendeu. Aí ele volta e os servidores, os sacerdotes, os fariseus perguntam, por que vocês não trouxeram Jesus? E aí os soldados respondem o seguinte, nunca homem nenhum falou como esse homem falava. Uau, isso aqui é de tirar o fôlego. Os caras foram prender Jesus e voltaram falando assim, não dá para prender. Nunca ninguém falou o que esse homem falava. Nunca ninguém gerava tanta vida como esse homem gerava. Não dá para prender. E eles questionam, mas você também agora é um deles, não sei o que. Esse cara, não dá. Porque Cristo, aonde ele passa, gera vida. Esse rio de Deus é aquele rio que, dos Salmos 46, os rios que alegram a cidade de Deus. Esse é o rio do Salmo 1, que as árvores plantadas junto aos rios de água, cujas folhas não caem, dão seus frutos na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. O rio ele passa por árvores e faz a árvore gerar frutos e funcionar como deveria. O rio ele entra em ruas e leva para o sedento. O sedento não somos nós que estamos, vem, não. O sedento é aquele que não tem água. Quem tem sede é porque não tem água. E a água não é água, a água é Cristo. Aqueles que não têm, Cristo. Aqueles que não conhecem é Cristo. E esse rio, ele vai por ruas, ele vai por becos, ele vai em favelas, ele sobe um morro, ele alcança os pobres, ele alcança as minorias. O rio, ele se espalha. A água tem um poder absurdo, que só sabe um poder da água quem já teve um infiltramento em casa, quando você não consegue conter que a água está caindo, você não tem telhado, tem tudo, a água entra em qualquer buraco. É isso que a água faz. A água é avassalador. O rio, ele entra nessas beiradas. E aí, graças a Deus,
Porque aí nós fomos alcançados por Cristo, nos nossos buracos, na nossa lama, nos becos da onde nós estávamos, lá do Alemão. Aquela menina ali foi resgatada da favela do Alemão, aquela ali. E graças a Deus, cara, que esse rio invade tudo isso, porque é lá que eu estava também. Nas margens, os marginais do palácio, os valados pro lado de fora do muro. A galera que não merecia, e o rio varou na greta e me alcançou. Mas esse rio flui por nós. Então os 4 cantos, as ruas, as vielas, é através de gente. Eu não fui alcançado por uma visão como Paulo teve o privilégio de ser o próprio Cristo o que evangelizou ele. Eu fui alguém que falou. No meu caso, os meus pais me criaram e me ensinaram. No caso de vocês, de repente um amigo, de repente alguém que chegou e falou de Cristo. É o rio tomando formas, o rio, como Marcos Almeida diz, o rio torto, sem fronteiras para ninguém, e ele passa fronteira, passa muro, passa barreira. E é através de nós, de gente que decide fluir água do seu interior, fluir Cristo do seu interior. Porque aí nós nos tornamos o rio. Quem está no rio é rio. O rio aqui é rio. Ninguém fala assim, esse rio, o rio, o braço, a perna do rio. Não, rio é rio. E nós, sendo parte desse fluir de um Deus que se movimenta, dessa constante mudança, dessa metamorfose ambulante, a gente é rio, a gente se torna rio, a gente se torna os Cristos. E aí a gente chega no finalzaço, que é, se a gente for no finalzão de tudo, né? Desde o Gênesis, o rio flui no Éden, o rio é percebido pelos profetas, o rio chega no Novo Testamento, Jesus se apresenta como o rio, e do Gênesis ao Apocalipse chegamos no último capítulo da Bíblia, que é o Apocalipse 22, e é a visão de João quando ele vê uma cidade santa, essa cidade santa desce, e ele vê essa cidade se estabelecer, e ele vê o seguinte, Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me então um rio puro, cristalino, água da vida. O rio, aquele rio do Éden, que passa por todo no Velho Testamento, passa por todo o Novo Testamento, e aqui a gente está falando sobre o pós de todas as coisas, onde o Cristo já não é mais o Cristo perseguido, mas agora é o que está no trono, é o final de todas as coisas. E ali, o que é que ele vê? O rio de água viva, cristalina, que procede do trono de Deus. De um lado desse rio estava a árvore da vida, a árvore que perdemos no Éden e que volta em Cristo, o rio que gera vida, que produz frutos, que as folhas servem para curar todas as nações, os 4 cantos da terra. Parece que essa trama toda de Cristo, essa metamorfose ambulante, essa constante mudança de um Deus que se movimenta, que não permanece o mesmo, parece que é uma construção. Me parece, aí eu com as minhas heresias pessoais, me parece que Deus não tinha uma intenção de um jardim cheio de Adãos, mas de uma cidade santa cheia de Cristos. Cristo invade, mano, avassalador. Cristo, Deus parece que não queria um jardim cheio de Adão. Adão significa a humanidade. Um jardim cheio de gente trabalhando. Não, parece que Deus ele tramou uma constante mudança para que a gente chegue, se aperfeiçoe e se torne uma cidade santa, cheia de Cristos, cheia de pessoas que fluem rio de dentro dela, de gente que alcança os 4 cantos da terra. Eu não tenho conselho nenhum para te dar, mas quando eu leio sobre Cristo, eu queria replicar esse conselho de Cristo. Prefiram ser essa metamorfose ambulante, sejam parte de um rio que é torto, que invade, que perde forma, ganha forma. Não permaneçam naquilo que Deus fez um dia. Celebre as mudanças, celebre o rio que se transforma. Olhou para trás e a igreja está diferente, celebre, junte, deem as mãos e orem, agradeçam. Porque se estamos em constante mudança, significa que, de repente, nós somos parte de um rio, de uma correnteza, de que a gente não está estagnado fazendo templos para o que um dia fomos. E repito,
É muito bom estarmos aonde Deus está. É muito importante. Mas é muito arriscado nós permanecermos aonde Deus esteve. O que Deus fez, o que Deus vai fazer é outra coisa e acabou. As coisas mudam. Então, o meu conselho é esse. Celebrem a mudança. Entendam que o rio é correnteza. As coisas mudam. E nós, nas nossas decisões de invadir as ruas, de invadir os lugares, sendo nós os rios de Deus, sendo nós os Cristos de hoje. Sejam vocês os Cristos de hoje. Celebrem essa mudança. Mais uma mudança. E eu falo isso trêmulo, porque eu também estou na mudança. Eu estou saindo, aí algumas coisas mudam. A Karina falou aqui que agora conexão, vou ter mais trabalho, que agora o foi embora. E é isso aí. Todo mundo tá. E eu estou num barcão também muito doido. E eu vou mudar, doido, mudança louca, mas celebrar a mudança. De repente, nós estamos sendo parte de um rio que alcança os 4 cantos do mundo. Os 4 rios que saem do Éden, saem do prazer de Deus, atravessam o jardim dos Adãos e transformam Adãos em Cristos que alcançam os 4 cantos da humanidade. Esse é o meu conselho. Sejam cheios de Deus, sejam cheios de Cristo, sejam cheios do rio. Não se prendam ao que um dia fomos, mas celebrem e orem por aquilo que Deus continua fazendo, né? Não se apegar no que Deus fez. Se alegrar e ser parte daquilo que o Senhor continua fazendo e da mudança que continua acontecendo. Parte desse rio torto. Essa música é muito boa, do rio torto. Parte de sermos Cristos, os Cristos de hoje. Meu conselho é esse. Prefiram ser essa metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo. Você é crente agora. Amém? Ok. Então é isso aí. Muito bom ter vocês. Muito bom caminhar com vocês. Muito bom ser parte dessa família que nós formamos. E eu realmente considero vocês todos como meus irmãos. Não são meus amigos, são meus irmãos. Casa, sua casa, que é meu é seu, e a gente é um só. Amo vocês e é isso aí. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo por tudo que o Senhor já fez. O Senhor sempre se mostrou um Deus tão grande, tão poderoso e tão, ao mesmo tempo, amoroso e preocupado conosco. Como a gente aprendeu no Conexão esses dias. Deus, ele é o macro, ele é tudo. Mas ele também cuida de cada um individualmente e isso tudo não é sobrecarregar Deus. Deus, ele consegue cuidar de cada um e cuidar de tudo e tudo ao mesmo tempo. E isso continua não sendo nada para Deus. Aquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Nós louvamos por tudo que o Senhor fez e nós pedimos o seu Espírito Santo, a sua orientação, a sua direção sobre aquilo que o Senhor ainda vai fazer e que o Senhor nos permita ser parte desse rio, que o Senhor nos permita ser parte de tudo o que o Senhor continua fazendo. Que a gente alcance, que a gente seja Cristo, que nós tenhamos força, sabedoria e vontade e atitude e decisão de sermos os rios que vão percorrer as ruas de Volta Redonda, percorrer esses lugares, alcançar os sedentos, aqueles que ainda não conhecem a água, que uma vez que bebe a gente nunca mais tem sede. É isso que eu te peço para essa igreja. Continuamos a ser essa igreja, para quem não gosta de igreja, continuamos a ser essa diferença nessa cidade e que a gente nunca negocie o Cristo acima de todas as coisas. Nós te louvamos por tudo. Amém. Amém. É isso aí. Muito obrigado.